O rei partiu de Antioquia com essas tropas, veio a Idumeia e sitiou Bet-Zur. Nisso levou muito tempo, porque os habitantes se defendiam corajosamente e queimavam em grandes arremetidas as máquinas com que ele batia nas muralhas. Judas, sabendo da marcha do rei, levantou o cerco e veio com todas suas tropas contra ele, acampando a 70 estádios do exército inimigo, num lugar muito estreito, chamado Bet-Zacarias. Logo que Antíoco soube disso, levantou também o cerco de Bet-Zur, para marchar contra ele. Quando estava próximo, mandou colocar os seus homens em ordem de batalha, ao despontar do dia. Mas como o lugar era demasiado estreito para fazer marchar à frente os elefantes, ele foi obrigado a fazê-los caminhar um atrás do outro. 500 cavaleiros e 1000 soldados de infantaria acompanhavam cada animal, e todos levavam uma torre cheia de arqueiros. Quanto ao resto das tropas, ele ordenou aos comandantes que se encaminhassem pelos 2 flancos do monte. O exército do soberano, desse modo, lançou-se ao ataque, soltando grandes gritos, que ressoavam pelas quebradas, enquanto os seus escudos de ouro e de cobre rebrilhavam com tanto resplendor que ofuscavam a vista. Nada, porém, foi capaz de abater o ânimo de Judas Macabeu. Ele os enfrentou com tanta coragem que 600 dos primeiros que o atacaram caíram mortos na mesma hora. Eleazar, seu irmão, cognominado Aurã, vendo que dentre todos os elefantes havia um mais soberbamente ajaezado que os outros, julgou que o rei estaria sobre ele. Assim, sem medir a extensão do perigo a que se expunha, abriu caminho através dos que rodeavam esse elefante, matando vários deles e afugentando os demais. Chegou até junto do prodigioso animal, colocou-se por baixo de seu ventre e matou-o a golpes de espada. Porém ficou esmagado sob o peso do elefante e morreu. Terminou assim gloriosamente a vida, depois de vendê-la bem caro aos inimigos. Judas, vendo que eles eram muito superiores em número, retirou-se para Jerusalém, a fim de continuar o cerco da fortaleza. Antíoco, depois de enviar parte de suas tropas contra Bet-Zur, marchou para Jerusalém com o resto do exército. Quando os habitantes de Bet-Zur, que tinham falta de víveres, se viram tão fortemente atacados, entregaram-se, depois de os inimigos prometerem com juramento não lhes fazer mal algum. Mas Antíoco faltou-lhes a palavra, pois lhes conservou somente a vida, expulsando-os da cidade, onde estabeleceu uma guarnição. Sitiou em seguida o templo, em Jerusalém, e o cerco durou muito tempo, porque os judeus se defendiam valentemente, derrubando as máquinas com outras máquinas. Os víveres, porém, começavam a faltar, porque era o 7º ano, no qual a nossa lei proíbe semear e cultivar a terra. Assim, muitos foram obrigados a se retirar, e só uns poucos ficaram para continuar a resistir ao cerco. Estavam as coisas nesse pé, quando o rei e Lísias souberam que Filipe se declarara rei e vinha da Pérsia avançando contra eles. Essa notícia os obrigou a levantar o cerco, sem que se falasse de Filipe aos comandantes ou aos soldados. Lísias teve do rei somente ordem para dizer-lhes que o templo era tão forte que seria necessário muito tempo para conquistá-lo, que o exército começava a sentir falta de víveres, e que interesses do Estado chamavam o rei a outros lugares. E, como os judeus, ciosos da observância de suas leis, preferiam a morte e estavam sempre prontos a recomeçar a guerra, era preferível fazer amizade e aliança com eles e voltar à Pérsia. Lísias falou-lhes desse modo, e as suas palavras foram aprovadas e aceitas. Capítulo 15. O rei Antíoco Eupator faz a paz com os judeus. Contra a sua palavra, manda destruir os muros que rodeiam o templo. Manda cortar a cabeça de Onias, cognominado Menelau, sumo sacerdote, e dá o cargo a Alcim. Onias, sobrinho de Menelau, retira-se para o Egito, onde o rei e a rainha Cleópatra LH permitem construir, em Heliópolis, um templo semelhante ao de Jerusalém. 484. Depois dessa resolução, o rei Antíoco mandou dizer a Judas Macabeu e a todos os que com ele estavam sitiados no templo, por meio de um arauto, que queria oferecer a paz e permitir-lhes viver segundo as suas leis. Eles receberam a proposta com alegria. Depois que o príncipe deu a sua palavra e a confirmou com juramento, saíram do templo, e Antíoco lá entrou.
Mas, tendo observado bem o lugar, viu que era muito forte e, violando o próprio juramento, fez destruir até os alicerces o muro que o rodeava. Depois voltou para Antioquia, levando o sumo sacerdote Onias, cognominado Menelau, e, em Beroé, na Síria, mandou que lhe cortassem a cabeça. Foi Lísias quem deu conselho para tal, dizendo que se o rei queria que os judeus vivessem em paz e não lhe perturbassem o reino com novas rebeliões, tinha de matar Menelau, porque ele levara o rei, seu pai, a obrigar o povo a abandonar a sua religião, causando assim os males que lhes haviam sucedido. Com efeito, o sumo sacerdote era um homem tão mau e ímpio que, para chegar àquele cargo, o qual exerceu por 10 anos, não tivera medo de levar a sua nação a violar as santas leis. Alcim, também chamado Jacim, sucedeu-o. 485. Depois que Antíoco pôs em ordem os interesses da Judéia, marchou contra Filipe e encontrou-o já de posse do reino. Mas logo soube castigar o usurpador, pois venceu numa grande batalha, aprisionou e o mandou matar. 486. O filho do sumo sacerdote Onias, que era apenas uma criança quando o pai morreu, vendo que o rei, a conselho de Lísias, mandara matar Menelau, seu tio, e dado cargo a Alcim, que não era da casta sacerdotal, transferindo assim aquela honra para outra família, refugiou-se junto de Ptolomeu, rei do Egito. Foi muito bem recebido por este e pela rainha Cleópatra, sua esposa, que lhe permitiram construir na cidade de Heliópolis um templo semelhante ao de Jerusalém, de que falaremos a seu tempo. Capítulo 16. Demétrio, filho de Seleuco, foge de Roma, vem à Síria, faz-se coroar rei e manda matar o rei Antíoco e Lísias. Envia Bássida com o exército à Judéia, para exterminar Judas Macabeu e todo o seu país. Constitui Alcim como sumo sacerdote, que pratica atos de grande crueldade. Judas, porém, o obriga a ir pedir auxílio a Demétrio. 487. Macabeu 7. Nesse mesmo tempo, Demétrio, filho de Seleuco, fugiu de Roma, apoderou-se da cidade de Trípoli, na Síria, engajou um grande número de soldados e se fez coroar rei. Os povos vieram de todos os lados para se juntar a ele e aceitaram o seu domínio com tanta alegria que lhe entregaram o rei Antíoco e Lísias, aos quais ele mandou matar imediatamente. Antíoco havia reinado somente 2 anos. Vários judeus, que haviam fugido por causa de sua impiedade, voltaram para junto desse novo rei, e Alcim, sumo sacerdote, uniu-se a eles para acusar os seus compatriotas, particularmente Judas Macabeu e seus irmãos, de haverem matado os de seu partido quando estes lhes caíram nas mãos, obrigando assim os outros a abandonar o país para viver em segurança noutros lugares. Isso os impelia a suplicar-lhe que mandasse alguém de confiança para se informar das acusações que se faziam contra Judas. Demétrio, animado por essas palavras contra Judas, enviou para lá Bássida, governador da Mesopotâmia, com um exército. Esse homem era um valente general e fora muito querido do rei Antíoco Epifânio. Demétrio deu-lhe ordem expressa de exterminar todos os que seguiam Judas, e este por primeiro. Recomendou-lhe particularmente que ajudasse Alcim, que deveria acompanhá-lo nessa guerra. O general partiu de Antioquia e, quando chegou à Judéia, mandou dizer a Judas e a seus irmãos, com o fim de surpreendi-los, que queria fazer a paz e contrair aliança com eles. Judas, porém, desconfiou de suas palavras, visto que ele vinha com uma tropa considerável, mais parecendo desejar a guerra que a paz. Outros, que não eram tão prudentes, prestaram fé às palavras de Bássida, julgando que nada tinham a temer de Alcim, pois era um compatriota. Foram, portanto, ter com eles, depois que ambos prometeram com juramento não lhes fazer mal algum, nem aos de seu partido. Mas Bássida, contra a palavra que empenhara, mandou matar 60 deles. Essa perfídia impediu que os demais lhe dessem fé, e ele afastou-se imediatamente de Jerusalém, chegando a Bet-Zaite, onde matou todos os que conseguiu aprisionar, e ordenou ao povo que obedecesse a Alcim, com quem deixou parte das tropas. Depois voltou para Antioquia, a fim de falar com o rei Demétrio. Báquides. 488. Alcim, para conquistar a afeição do povo e firmar sua autoridade, falava com tanta doçura a todos que muitos, dos quais a maior parte era composta de ímpios e fugitivos, se alinharam ao lado dele.
Começou então a devastar o país e mandou matar, do partido de Judas, os que lhe caíram nas mãos. Judas, vendo que ele se fortificava cada dia mais e que tantos homens de bem pereciam pela sua crueldade, pôs-se em campo e matou, do partido de Alcim, todos os que pôde apanhar. Então esse inimigo de seu próprio país, não se julgando forte o bastante para enfrentá-lo, voltou a Antioquia para pedir socorro ao rei Demétrio, deixando o rei ainda mais irritado contra Judas. Alcim acusou-o de muitos males e da intenção de causar outros ainda maiores, caso sua majestade não enviasse poderosas forças para castigá-lo.